Em minha família existem muitas mulheres e tudo começou no processo imigratório. Eu tenho origem em uma mulher de descendência italiana e em uma mulher de descendência espanhola. Quando eu falo de imigração, eu penso principalmente na minha avó paterna. Não falava uma palavra em português, ela conversava conosco em espanhol. Em um país desconhecido, língua desconhecida, cultura desconhecida, o quanto elas não fizeram para criarem seus filhos com dignidade, manterem a família unida. Não foi uma tarefa fácil. Mas o maior exemplo de mulher, de força, de resiliência está na minha mãe. Minha mãe carregou inúmeras responsabilidades múltiplas que eram invisíveis aos outros. Muitas vezes eu e minhas irmãs vimos e ouvimos a minha mãe ser insultada, excluída, mas vi também em minha mãe uma postura muito forte em relação a isso. Por isso, toda vez que eu falo da força da minha mãe, eu me lembro do versículo que está em Eclesiastes 10:4. Quando o espírito do governador se levantar contra você, mantenha-se na mesma posição. Minha mãe era assim. Ela respondia à agressão com um ato de amor. Então, muito do que eu e minhas irmãs carregamos vem de nossa mãe. Muitas vezes eu ouvi a voz da minha mãe ecoar em meus ouvidos quando ela foi silenciada. Minha mãe, a mulher mais poderosa que eu conheci. As minhas irmãs são mulheres sábias, são mulheres fortes, mulheres de valor, exemplos de mulher. A nossa mãe nos ensinou que a força de uma mulher não está na sua aparência. Por isso hoje eu uso meu batom vermelho sem medo do que vão dizer. Sei que tenho a minha liberdade, embora a minha liberdade não me dê autorização para muitas coisas, mas se eu usá-la com sabedoria, posso chegar onde eu quiser. Foi assim que a nossa mãe nos educou. E eu sei que muitas vezes quando nós exigimos o respeito, nós somos vistas, inclusive por outras mulheres, como pessoas más. Mas o que eu quero dizer a vocês, mulheres, hoje é: mantenham-se na posição. Existe uma frase que foi dita pela atriz e escritora Elisa Lucinda que eu gosto muito. Mulher é uma história que nunca é contada inteira. Então veja como é fácil agredir e insultar uma outra mulher quando você não conhece as batalhas que ela enfrenta. Mas a gente não deve responder com agressão. Isso nos faz mulheres fortes, como a minha mãe era, um exemplo para muitas mulheres. Então hoje o recado para você mulher, para as minhas irmãs, para as minhas tias, minhas primas queridas, mulheres poderosíssimas, para as minhas amigas, para as minhas colegas de faculdade, para as minhas pacientes, para as mulheres que estão neste canal, para a minha cunhada, para todas as mulheres que eu conheço, se mantenham na posição, com amor, com delicadeza, mas se mantenham na posição. Vocês são mulheres. Salmo 46, verso 5 diz que Jerusalém é a cidade forte. Eu me vejo como a Jerusalém de Deus, Ele está no meio dela e Ele a auxilia desde o amanhecer. Deus é contigo, mulher. Feliz Dia da Mulher.